Você é conectado em flashscore.com.br. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, aquele pré-jogo especial para você, porque a Copa do Brasil vale a vaga na fase quartas de final, 4.700.000 reais em premiação. Tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque o tema é Atlético Mineiro em vantagem diante do Flamengo. Antes, eu peço a você o seu like, o seu comentário, quanto é que vai ser o jogo, para que você compartilhe o nosso conteúdo. E, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal do YouTube. Retribuição para você, ó. QR Code pintando na tela para você ter o melhor aplicativo com informação estatística, tudo em tempo real, na palma da sua mão. Matheus Damascena, rapaz, por essa, a torcida do Flamengo não esperava. Jogo de ida, Flamengo apertou, criou, mas quem fez o gol foi o Coelho. Estava lá no Maracanã. E agora o Galo joga em casa, diante da torcida e com a vantagem do empate. E aí, Matheus, o que esperar desse grande jogo que já foi até final de campeonato brasileiro? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde, boa noite ou bom dia para todo mundo que está ligado aqui no nosso pré-jogo de Atlético e Flamengo. Realmente é um jogo onde a gente espera muita coisa, né? De um lado, um Atlético Mineiro vindo de uma fase de recuperação, depois dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Galo não voltou muito bem, titubeou um pouco nos torneios que estava disputando, mas conseguiu um placar muito heróico lá no Maracanã, uma vitória para cima do Flamengo por 1-0, uma vitória importantíssima, né, com o gol do Coelho. Por mais que o Flamengo seja toda essa potência que ele é, o Atlético Mineiro foi para cima. Tivemos um tirateima antes, né, inclusive na rodada do Campeonato Brasileiro, e nesse tirateima o Flamengo venceu com muita dificuldade, já dando prenúncios de que o jogo da Copa do Brasil não seria um jogo fácil. Diante disso, a gente teve realmente um jogo bem truncado entre as duas equipes, e o Galo surpreendeu em pleno dia da estreia do Samulino, né, que você estava lá e acompanhou, Fábio. Que estreou muito bem. Ele entrou no segundo tempo, fez uma fumaça, fez o gol de empate, mas estava em posição de impedimento. Nessa quarta-feira, 7 da noite, Arena MRV, a Mila Garcia vai contar tudo desse grande jogo. Mas aí você separou, você e o Eduardo Gerac, que está curtindo férias pelo mundo, mas ele mandou as nossas imagens para a gente debater. Vocês separaram dois importantes slides, né, para a gente conversar sobre esse jogo, Matheus. A gente tem uma arte aí, né, Fábio, que mostra o mapa de calor do Gustavo Scarpa na partida do Atlético Mineiro contra o Bragantino, né? O Galo venceu, foi um jogo teoricamente fácil para o Atlético. O Bragantino, eu fiz esse jogo aqui pela Flash Score, né? E o Bragantino, ele tá passando por um momento bem difícil na temporada, porque o departamento médico dele já estava recheado de jogadores. Com menos de 10 minutos, né? O Bragantino perdeu mais um atleta e depois, aos 18, perdeu outro. E foi uma sucessão de mudanças, né, no Bragantino por causa de lesões dos jogadores nessa partida. E aí o Atlético Mineiro não soube aproveitar com tanta facilidade esse excesso de lesões no time do Bragantino. Foi com muita dificuldade que o Atlético venceu o jogo, mas conseguiu a vitória. A gente está vendo aí a movimentação do Gustavo Scarpa, que foi um dos principais jogadores no meio-campo da equipe do Bragantino, né, do Atlético nessa partida contra o Braga. E a gente percebe uma movimentação, para quem está vendo, né, o nosso vídeo, muito maior do Scarpa aí pelo setor esquerdo, né? E a gente está vendo pelo lado direito mais a chegada do Coelho, e contra o Bragantino, o Igor Gomes se apresentou muito lá na frente também, ali pelo lado direito, dando esse apoio. E até fez o primeiro gol, né, do jogo. Então, o Gustavo Scarpa é um jogador diferencial nesse meio-campo do Atlético. É um jogador que consegue converter boas chances lá na frente, com boas bolas, né, quando ele recebe, e que é um jogador extremamente perigoso. Acho que é um dos favoritos, um dos nomes favoritos a decidirem esse confronto, caso o Atlético consiga passar de fase. Porque não é porque tem 1-0 lá, Fábio, que o placar tá, que o jogo tá morto, não, né? Até porque o Flamengo vem para cima com tudo, com toda certeza, mas sem sombra de dúvidas, o meio-campo do Atlético passa bem com o Gustavo Scarpa, que vem fazendo belas apresentações, por mais que não esteja apresentando tudo que ele é capaz, mas tem movimentado bem o meio-campo do Atlético, acredito sim que seja um diferencial. E eu lembro que há 2 semanas, quando o Gustavo Scarpa fez uma notificação extrajudicial à diretoria do Atlético Mineiro,
para saber. E aí, os atrasados e tal. No dia seguinte, teve o jogo com o Bucaramanga, pela Sul-Americana. Ele foi vaiado. Ele, o Igor Gomes, O Rony. quem mais teve? Quem? Rony também foi. Rony pediu rescisão. Esse aí foi pro momento mais drástico, né? Agora, eu não sei qual vai ser o clima do torcedor nesse reencontro com o Scarpa, com o Igor, com o próprio Rony. Do lado do Flamengo, o Arrascaeta está confirmado. Ele deixou o campo domingo com uma dor muscular, fez exame, nenhuma lesão, vai para o jogo. Mas Pulgar faz muita falta esse meio-campo, já que você falou, né? Do meio-campo, ô Matheus. Ah, sem sombra de dúvidas, é um marcador nato, né? O Eric Pulgar vai fazer muita falta. E só ainda para a gente finalizar essa parte do Atlético, nesse jogo do Bragantino, o Cuca tinha pedido antes para a torcida, né? Pegar leve com esses jogadores, disse que perdoar é uma dádiva divina. A torcida resolveu dar uma segunda chance para esses atletas, até porque entendeu que são profissionais que precisam receber seus vencimentos, né? E aí a torcida não pegou no pé de nenhum jogador em especial, a não ser do Rony, que ali teve umas boas chances, mas perdeu, né? A torcida tá com o pé atrás ainda do Rony, que foi o único que pediu a rescisão de contrato em toda essa situação difícil que o Atlético passou nos últimos dias. A gente tem uma arte aí, Fábio, para mostrar do Flamengo, que, como você falou, o Pulgar faz falta realmente no meio-campo do Flamengo, né? Mas no último jogo contra o Ceará, lá no Castelão, o Flamengo conseguiu se soltar um pouco mais em relação ao que vinha apresentando nos últimos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Né? O Flamengo conseguiu ficar um pouco mais solto ali no meio de campo, criar um pouco mais de oportunidades, deu espaço sim para o Ceará chegar também. O Ceará, inclusive, fez um gol na falha do goleiro do Flamengo, e a galera pegou Sim. no pé do goleiro Rossi durante a semana, falou que a falha foi imperdoável, né, do Rossi no jogo contra o Ceará, jogo que valeu a liderança para o Flamengo, mas o Flamengo fez um bom jogo lá no Castelão. O Castelão estava lotado, jogar com o Ceará não é fácil, o Ceará também atravessa uma boa fase, então eu acho que o placar foi aceitável, apesar do erro do Rossi. Então, o Flamengo conseguiu jogar um pouco mais solto, eu senti o Flamengo um pouco mais leve, um pouco mais flutuante no campo do que em relação aos 2 jogos que fez contra o Galo anteriormente. Mas tem uma reclamação, e ela é pertinente, do torcedor do Flamengo, Matheus, que diz o seguinte: é um time que toca muito. Pouco agride o adversário, pouco vai na direção do gol. Tudo bem, o Pedro não jogou domingo, estava suspenso, mas ele já jogou as outras partidas e esse tem sido um norte do Flamengo. Toque de bola, muita posse de bola e tal, mas pouco acerto no alvo. E o que fazer para melhorar? É a confiança de chutar de fora da área? É a confiança para fazer uma jogada individual? Tanto que o artilheiro do time no brasileiro é o Arrascaeta, não é o Pedro, não é o Bruno Henrique, não é o Luiz Araújo, não é o Cebolinha, não é um atacante nato. E essa tem sido uma preocupação, né, da torcida do Flamengo, porque o Pedro era aquele cara matador que todo mundo confiava. A gente teve uma certa polêmica nos últimos períodos envolvendo o Pedro, mas a esperança de gols do Flamengo era o Pedro. E na ausência do Pedro, quem é que assume essa faixa, né, essa camisa de goleador? O Flamengo, eu acho que ainda não tem, né, desde a saída de Gabigol Tentou o também. Juninho, mas o Juninho não é o cara, né? Ainda não se mostrou capaz de ser esse cara. Na minha humilde opinião, eu acho que ele ainda não se mostrou Sim. ser capaz, né? Então, o Gonzalo Plata tenta chegar ali na frente, tenta finalizar, mas é como você disse, apenas 4 chances claras mesmo de gol, de várias finalizações que deu o Flamengo na partida contra o Ceará, apenas 4, né, foram reais chances de gol. A gente pode ver isso no nosso aplicativo Flash Score. Mesmo número praticamente de Flamengo e Atlético Mineiro. Ou seja, o Flamengo cria poucas chances claras de gol, apesar de ter muita posse e trabalhar muito essa bola no meio de campo. Agora, isso não se convertendo em gols tem deixado realmente a torcida um pouco mais chateada, um pouco mais ansiosa e apreensiva, e o Flamengo vai ter que melhorar isso nos próximos dias, se quiser continuar progredindo aí na Copa do Brasil e também nas outras competições, Fábio. Vale lembrar que o Flamengo, no ano passado, fez a final com o Galo, ganhou na Arena MRV, gol do Plata e tudo, e um deles vai ficar pelo caminho. E a gente vai conhecer a partir das 19h desta quarta-feira, com a narração da Mila Garcia. Matheus, grande abraço, e lembrando, se o Flamengo ganhar por um gol de diferença, não importa, 1-0, 2-1, 3-2, pênalti. Se empatar
ou o Galo vencer, avança o time mineiro. Grande abraço, Mateuzinho. Um abraço, Fábio. Sempre bom estar com você. Um abraço para todo mundo. É bom demais ter também a sua companhia. Muito obrigado. Pode deixar o seu like? Opa, deixou? Tá inscrito no canal? Seja muito bem-vindo à sua casa. E olha, então aqui, ó, baixe o aplicativo Flashcore. É de graça, é 0800. Só escanear o QR Code que pinta na tela. Grande abraço e até a próxima.